Mas eu quero pensar com vocês hoje o tema quente, frio, morno ou morno no ano novo. Quente, frio ou morno no ano novo. Ou seja, eu quero pensar com vocês sobre o desafio de ser e fazer diferença em 2024. Todas as vezes que eu vejo pregadores usando esse texto, a carta escrita por João à igreja de Laodiceia, a fim de descrever o estado espiritual dos crentes, eu vejo que há um equívoco tremendo aqui. Geralmente se diz que o crente quente é aquele cheio do Espírito Santo, que canta com palmas, que ora em voz alta, que dança e prega no fogo. Esse é o conceito pentecostal de ser quente. Enquanto o frio, ele é mais comportado, não se deixa levar pelas emoções, ele não canta com palmas, não dança, ele é muito tradicional. E aí apelidaram esse grupo aqui de batistas, né? Os batistas são assim. E o morno, ele já foi quente, alegre, dedicado, e hoje vive distante, indeciso, sem amor pelo reino, indiferente. Ele é o crente Raimundo, que vive com um pé na igreja e outro no mundo, segundo alguns. O problema com essas afirmações é que elas não encontram base nem apoio, tanto na carta quanto no restante das escrituras. O verso 15, ele diz: conheço as tuas obras, eu sei que não és nem frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Ou seja, ainda que a Bíblia use a palavra fervor para descrever o crente verdadeiramente crente, quente, como dizem por aí, melhor seria nós entendermos essas questões à luz daquilo que João está querendo nos passar. A Bíblia não diz isso, em nenhum momento a Bíblia está querendo dizer que existe crente que é quente ou que é frio. Eu espero no final dessa mensagem esclarecer isso para você. Mas ainda que a Bíblia use uma palavra fervor para descrever aquele crente fervoroso, isso está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, também, quando a Bíblia vai falar de Apolo, vai dizer que ele é um homem fervoroso no espírito, e a palavra ali, fervoroso, vem de fervor, está ligado à questão da temperatura. Ele é um crente de fato ali fervoroso, mas isso não significa que essa expressão fervoroso deva ser traduzido como a palavra crente para a vida de todos nós, né? Jesus não disse a João que em Laodiceia os frios eram crentes de segunda classe. Se você prestou bem atenção na leitura, não existe na igreja de Laodiceia, não existe em nossas igrejas aqui crentes de segunda classe, como se um grupo fosse quente e outro frio, porque o verso 15, ele diz assim: tanto aqueles que são frios quanto os que são quentes, eles estão no mesmo nível espiritual. Então, como entender essas expressões e aplicá-las dentro da igreja? O que Jesus está dizendo à sua igreja nesses últimos dias, nesses últimos momentos de 2023? Qual a mensagem que o Amém, a testemunha fiel, o primogênito de toda a criação, ele tem para nós no ano de 2024? No próximo domingo, aliás, na próxima quinta-feira, já estaremos aqui vivendo um ano novo. Certamente há planos, há projetos, há ideias novas, e segundo os estudiosos, eles dizem que todos os projetos e planos que nós fazemos, geralmente a turma abandona em meados de fevereiro. E eu espero que isso não seja assim conosco. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós, igreja Batista Bíblica em Cidade de Deus, nesses últimos momentos do ano de 2023, em que estamos adentrando 2024? Em primeiro lugar, Jesus diz que o crente frio, ele é tão bom quanto o quente. Quente e frio estão no mesmo nível, no mesmo patamar, eles têm o mesmo valor. O que não pode ser é morno. O texto é claro, não podemos ser morno. O fato é que Jesus, ele não está falando de modelo de culto. Tem gente que pensa que está se falando de modelo de culto ou maneira de cultuar. Jesus não está falando disso. Jesus está falando da maneira de como é que nós vivemos a fé que professamos. Jesus está fazendo menção à posição geográfica da cidade de Laodiceia. Quando ele usa essas expressões quente, frio e morno, ele está fazendo menção à posição geográfica dessa igreja
cuja lição principal está ligada à geografia da região, aonde a igreja estava plantada. A cidade de Laodiceia, ela estava localizada no encontro de 3 importantes vias comerciais. Uma dessas estradas ligava a Laodiceia ao interior da Ásia, e aí havia uma ligação com cidades que nós até conhecemos, como Éfeso, Hierápolis, Colossos. Originalmente, algumas famílias vieram da Babilônia e fundaram essa cidade. Dizem os historiadores que ao passarem por esse local, eles viram que esse local estava habitado apenas por animais. E essas famílias que vieram da Babilônia fundaram uma cidade lá e lhe deram o nome de Dióspolis. Então, o primeiro nome de Laodiceia foi Dióspolis. Dióspolis, que significa cidade de Deus. No 3º século, foi-se descoberto que o nome dessa cidade foi dada em homenagem ao deus grego Zeus, que é o principal grego, é o deus da mitologia grega. No 3º século antes de Cristo, Antíoco II, ele conquistou a região e destruiu praticamente tudo ali. E aí a cidade de Deus foi destruída. E ao reconstruir a cidade de Deus, deu-lhe o nome de Laodiceia. Por que ele deu o nome da cidade? Por que foi colocado o nome de Laodiceia? Porque ele fez uma homenagem à sua esposa, cujo nome era Laodice. Então, a cidade de Deus foi destruída, ele reconstruiu a cidade e colocou Laodiceia em homenagem à sua esposa. Segundo alguns historiadores, dizem que ela era uma mulher muito dominante. Praticamente quem sentava no trono era ela. Ela determinava tudo. Então ela acabou fazendo com que ele mudasse o nome da cidade e fizesse essa homenagem para ela. Então, Laodiceia vem da junção de 2 palavras gregas, Laos e Dikaos, que significa povo que julga, ou a justiça de um povo. Então a cidade de Deus passou a ser um povo que julga. E segundo o escrito lido por nós na carta à igreja em Laodiceia, no livro de Apocalipse, significa uma cidade que se julgava extremamente orgulhosa, julgava com orgulho. O orgulho vivia à flor da pele dessas pessoas. Então, esse nome acabou refletindo na conduta da igreja. A igreja que está plantada num lugar, numa cidade extremamente orgulhosa, passa também a viver com orgulho, a ponto de se tornar tão orgulhosa que Deus a chama de morna. Morna é sinônimo de falta de compromisso. Morna é sinônimo de indiferença espiritual. Uma igreja indiferente, sem compromisso, ela é vista como o oposto da igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia é elogiada. A igreja em Laodiceia, Deus tem algumas reclamações com relação a ela. Laodiceia é vista como uma igreja que não guardou a palavra. Filadélfia é vista como uma igreja que guardou a palavra. Filadélfia não negou o nome de Deus, manteve-se fiel. Então, ao chamá-la de morna, quando Jesus chama essa igreja de morna, Jesus criticou a autossuficiência desta igreja, ou seja, dos irmãos que frequentavam essa igreja. Os irmãos que frequentavam a igreja em Laodiceia se achavam autossuficientes, diziam que não precisavam de nada, nem dos outros. E mais, Jesus pontuou os aspectos culturais da cidade para chamar a atenção daqueles crentes. A igreja, ela foi comparada à água morna que chegava em Laodiceia, ou seja, Laodiceia recebia água de 2 cidades próximas, de Hierápolis e de Colossos. Em Hierápolis haviam fontes termais, água quente, água medicinal, capaz de curar pessoas. E essa água descia em direção a Laodiceia. E o outro lado havia a água que vinha de Colossos, uma água fria, deliciosa, apta para ser bebida, ótima para saciar a sede. No meio do caminho, essas águas se encontravam e elas se misturavam e chegavam a Laodiceia morna e sem sabor. Então,
quando Jesus faz essa afirmação de que eles não eram nem quente nem frio, Jesus está olhando para essa situação geográfica, para os aspectos dessa cidade, e ele não está dizendo que crente frio é aquele que canta com mais fervor, crente e vice-versa. Então, a água morna, ela é extremamente desagradável. Você já prestou atenção nisso? Geralmente, quando as pessoas estão com enjoo, elas fazem uso da água morna para quê? Para vomitar, para colocar aquilo que está incomodando para fora. Então, esses detalhes nos fazem entender a razão da escrita e o conteúdo principal dessa carta. A relação de Cristo com a sua igreja, ela deve ser baseada na palavra. Ela não deve ser pautada nesses jargões que nós criamos no mundo, ou que são criados e às vezes a igreja acaba seguindo. Quando Jesus diz assim, quem dera fosses frio ou quente, Jesus não falou do modo como eles cultuavam, do modo como eles acabavam fazendo suas celebrações. Jesus está falando do estado em que eles viviam. Laodiceia não possuía água quente curadora como Hierápolis, e é isso que Jesus queria. Jesus queria que houvessem pessoas nessa igreja com capacidade de ter uma palavra quente a ponto de curar os enfermos que ali chegavam, enfermos principalmente espirituais, gente carente da palavra. Laodiceia também não tinha uma palavra fria para matar a sede como a água fria de Colossos. As pessoas que chegavam a Laodiceia não recebiam a palavra da verdade, continuavam sedentos da graça, sedentos do cuidado de Deus. Quente aqui não se trata de uma igreja pentecostal, mas de uma igreja capaz de curar almas, capaz de mudar vidas através da palavra de Deus. A palavra do evangelho verdadeiro, ela é curadora, ela cura. Eu não sei o que foi que você veio fazer aqui hoje à noite, mas eu espero que essa palavra seja dada para você hoje, tenha algum tipo de sentido, mude a sua vida, faça pensar no tipo de vida cristã que você está levando. Se a vida que você leva, ela tem calor suficiente das águas de Hierápolis e é capaz de mudar pessoas, curar pessoas, ou se ela tem a frieza da água de Colossos, capaz de fazer com que aquele que tem sede da graça e da palavra de Deus se sinta saciado. Esse deve ser o principal objetivo nosso. E o Evangelho de Cristo produz salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Esse deve ser o principal objetivo de nós pregarmos essa palavra. Quando Jesus nos manda pregar, Ele tem em vista que as pessoas que crescem nele seriam justificadas por meio da fé e passariam a viver em paz com Deus, como família de Deus. Eu fico olhando as pessoas tentando hoje de alguma forma criar certas ideias na mente das pessoas. Uns pensam em exército, nós somos o exército de Deus. Não, Deus não está criando nenhum exército, não tem nenhum general aqui, não tem nenhum coronel, não tem nenhum capitão, tá? Mas a igreja de Deus é para viver como uma família. Tanto é que Ele se coloca como Pai, e nós nos tratamos como irmãos, porque o objetivo de Deus é que vivamos em família. Laodiceia deveria pensar nisso, os crentes de Laodiceia deveriam voltar àquelas primeiras práticas, deveriam pensar qual o propósito que Deus lhes chamou. A igreja de Laodiceia havia deixado de lado essas qualidades. Geralmente, quando nós começamos na fé cristã, nós somos assim muito quentes, nós somos capazes de levar outros, nós somos capazes de mostrar que Deus tem o poder de curar, que Deus tem o poder de melhorar vidas, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz na vida das pessoas. Mas com o passar do tempo parece que nós nos preocupamos a servir a nós mesmos. E aí Jesus faz essa advertência: preste atenção, o estilo de vida que vocês estão vivendo, vocês não são nem quentes e nem frios, e aquele que tem uma vida morna, o resultado pode ser que ele seja vomitado. Laodiceia, ela não tinha problema teológico. Quando nós lemos a carta, nós não encontramos problema teológico, nós não encontramos problema moral, nós não encontramos problema doutrinário. Então era uma igreja, de certa forma, boa. O problema lá era outro. Em Laodiceia também não haviam falsos mestres.
Quando nós lemos o texto com cuidado, nós vamos ver: não havia falsos mestres, não havia heresia, não havia imoralidade, não havia perseguição, não havia nada disso nessa igreja. Essa igreja, então, aparentemente ela era uma igreja boa. Faltava o ambiente da igreja em Jerusalém, onde eles cultuavam verdadeiramente a Deus, viviam em comunhão, tomavam suas refeições com alegria, partiam pão de casa em casa, todos os dias estavam unânimes no templo, em oração, servindo ao Senhor. E esse tipo de igreja, o Senhor a cada dia vai acrescentando aqueles aos quais Ele escolheu, aqueles que devem ser salvos. Então, Laodiceia, ela era uma cidade rica, riquíssima, tão rica que em 60 depois de Cristo, aliás, teve um terremoto lá e a cidade foi praticamente destruída. E Laodiceia era tão rica que ela não precisou de ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Eles reconstruíram a cidade com recursos próprios. Então, cuidado com essa falsa teologia da prosperidade. Riqueza não é sensação de felicidade, riqueza não é a verdadeira sensação de prosperidade. A riqueza, ela nos dá a sensação de não precisarmos mais de Deus. A riqueza nos leva a confiar naquilo que temos, nos bens. E Jesus disse que é impossível servir a dois senhores: ou nós vamos servir os bens, ou vamos servir a eles. O conselho de Jesus para essa igreja passa também por 3 elementos que eram assim muito conhecidos pela cidade de Laodiceia. 3 produtos que essa cidade produzia, que a fazia muito rica. O primeiro era o ouro. Laodiceia era uma cidade rica em ouro, havia muitas minas lá, muito ouro era extraído. Também havia uma espécie de indústria têxtil. Claro que não era a indústria, mas a produção têxtil era muito forte na cidade de Laodiceia. Lá se produzia uma lã brilhosa, se produzia casacos de lã, né, preto, brilhoso, casaco de pele, entre outras peças de roupa, era produzida em Laodiceia. E aí Jesus diz que eles deveriam adquirir de Jesus vestes brancas, ou seja, pecadores lavados pelo sangue de Cristo devem buscar pureza espiritual. É isso que Jesus está dizendo. E no lugar de buscar pureza espiritual, no lugar de buscar comunhão com Deus, eles buscaram a riqueza, se prenderam à riqueza, esqueceram de Deus e viraram crentes mortos. Terceiro elemento que Jesus coloca aqui é a questão do colírio. Jesus diz assim: olha, aconselho que vocês comprem colírio, para que vocês possam ver. Havia em Laodiceia uma escola de medicina, muito grande, muito forte. E essa escola de medicina, ela produzia uma pomada que ela era muito boa para os olhos. Então, essa pomada era feita de uma pedra, algum tipo de pedra que havia em Laodiceia. Agora, essa pomada era conhecida como pó da frígia, famosíssima. Então, Jesus fala de colírio para os olhos, a fim de que eles enxergassem a pobreza espiritual em que eles estavam vivendo. Jesus diz: olha, aconselho que vocês comprem colírios, para que vocês possam ver o real estado em que vocês se encontram. E isso aqui é típico de quem esquece do sacrifício de Cristo e passa a confiar nas suas próprias obras. Eu geralmente tenho constatado isso, que a maioria dos crentes acabam crendo que a salvação vai ser pelas obras, porque eles se julgam extremamente bons, eles não se acham pecadores, acham que o estilo de vida que levam não ofende a Deus, acham que não ter Deus em primeiro lugar na sua vida não vai fazer diferença nenhuma no futuro, acham que pelo fato de buscarem em primeiro lugar os seus empreendimentos, suas ideias, seus projetos, colocar sempre suas coisas pessoais acima de Deus, não vai trazer nenhum problema. Então aqui o conselho de Cristo é: comprem colírio, para que vocês consigam ver a real situação em que vocês se encontram. Jesus aconselha a sua igreja a purificar valores e sobretudo a refinar a fé. Era uma igreja que precisava mudar e muito. Enquanto aquela igreja se enxergava rica, abastada, realizada, a ponto de não precisar de mais nada, aos olhos de Jesus, Laodiceia era infeliz, miserável, cega e nua. A riqueza daquela igreja
simboliza uma redenção sem custo. Ou seja, tem gente que pensa que a graça de Deus é barata. Tem gente que pensa que no final das contas, né, talvez no último dia, nós estamos no último dia do ano, né, talvez no último dia da vida, Deus vai ter misericórdia de você, e você vai poder resolver todo o seu problema lá diante de Deus. Você vai chegar com ele e vai dizer: não, eu sou gente boa. O problema é que ninguém vai ao céu por ser gente boa. Eu conheço uma expressão que diz que o inferno está cheio de gente boa, está lotado. Então a mensagem é para chamar a atenção das pessoas, para verem o estilo de vida que estão levando. Eles precisavam ver que Jesus havia sido colocado para fora daquela igreja. Por isso que o verso 20 diz que Jesus está lá fora, batendo a porta dessa igreja. Enquanto aquela igreja se enxergava rica, abastada, realizada, a ponto de não precisar mais nada, aos olhos de Jesus, Laodiceia era extremamente miserável. A riqueza daquela igreja, então, estava simbolizando aqui uma graça muito barata, como se Deus tivesse obrigação de nos salvar, como se Cristo tivesse ido à cruz, porque nós somos pessoas extremamente boas. O mundo trata o vencedor como alguém rico, como alguém forte, como alguém bem sucedido, como alguém que tem um talento acima da média, alguém que sempre vence os seus adversários, alguém que sempre consegue ultrapassar os seus obstáculos. Esse é o vencedor aos olhos do mundo. Mas o vencedor para Jesus é aquele que não abandona a fé, é aquele que não abandona o primeiro amor, é aquele que continua firme. Para Jesus, o vencedor é aquele que rejeita as obras dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, descrita em cada uma dessas igrejas aqui, as profecias e a imoralidade de Jezabel. O vencedor é aquele que conserva a fé fria em determinados momentos, que não é morno, mas é quente quando preciso e acalorado, comprometido com o reino de Deus. Laodiceia era como a maioria das igrejas evangélicas dos nossos dias. Elas são ricas, elas são autossuficientes, elas são cheias de pessoas, bem equipadas, com todos os recursos humanos. Mas na visão de Jesus elas são miseráveis, são pobres e nuas. Eu fico olhando que a maioria delas estão sendo destruídas porque falta conhecimento das Escrituras, falta conhecimento da palavra. Pobres são apresentados por Jesus como pessoas que não conseguem se satisfazer com o material que têm. Geralmente nós estamos sempre em busca de mais, sempre queremos mais. Pobre, ainda que materialmente, mas é necessário buscar do Senhor riqueza espiritual para que venhamos a nos sentir ricos durante o próximo ano e poder exercer a nossa fé, exercer a nossa relação com Deus, viver para a glória do Senhor. Quem não é morno, mas quente, quando se entende como tal, passa a viver de forma diferente. A mornidão é algo muito sério, porque nós precisamos entender que Laodiceia era uma igreja doente, era uma igreja mórbida. Quando o verso 20 diz que Jesus está do lado de fora, Jesus aqui não está falando de salvação, não. Às vezes eu vejo pessoas usando esse texto para falar de salvação. Diz que Jesus está do lado do seu coração, batendo do lado de fora. Aqui a carta é para uma igreja, o contexto fala de uma igreja de crentes. Agora, crentes que haviam abandonado a verdadeira fé, crentes que haviam de certa forma apostatado daquele primeiro compromisso que haviam realizado com Deus. Então, quando Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, Jesus está falando para essa igreja que ele estava do lado de fora, que ela havia colocado sua riqueza, seu orgulho, tudo aquilo que eles haviam conquistado na frente de Jesus, e Jesus estava do lado de fora. Naquela igreja Jesus não era a cabeça. Na igreja de Laodiceia, Jesus não ditava as regras do jogo, Jesus não comandava o culto lá. Então Jesus bate a porta, chamando a atenção das suas ovelhas, chamando a atenção dos crentes. Queridos, o que essa carta tem a nos dizer no ano novo que se inicia agora? Primeiro, nós aqui na Igreja Batista Bíblica em Cidade de Deus, nós não somos autossuficientes. Isso é profundo entendermos isso. Isso é fundamental para a nossa fé.
nós não somos autossuficientes, nós não temos todos os recursos necessários para sermos felizes e bem-sucedidos espiritualmente. Nós precisamos do Senhor desde o início, para nos tirar de onde Ele tirou, para nos resgatar da lama, para nos resgatar do inimigo, para nos colocar na sua igreja, e nós continuamos dependendo dEle. A perseverança que temos depende da graça dEle sobre as nossas vidas. Nós somos diferentes da igreja em Laodiceia, nós dependemos do Senhor. Tudo que aquela cidade, aquela igreja possuía não valia nada para Jesus. Jesus olha para a igreja hoje, vê tanta riqueza, Jesus vê tantas pessoas capacitadas, Jesus vê tanto orgulho no nosso meio, e ele diz que isso para ele não tem valor nenhum. Às vezes, até a forma como nós nos aproximamos diante de Jesus é equivocada, né? Tanto é que aquelas viúvas lá dão 2 moedinhas e elas são exaltadas, porque elas deram o que tinham, e às vezes nós damos aquilo que sobra, né? Às vezes não damos nem aquilo que sobra. Eu lembro de um pregador que passou por aqui e dizia que tinha crente que dava oferta a troco de pão. O problema é que ele foi flagrado depois dando troco de pão também. Esse é que é o problema. Então, simplesmente, o Senhor queria que a sua igreja em Laodiceia dependesse dele, o convidasse para entrar de novo, para ele se fazer presente, e que nós sejamos aqui hoje, venhamos a pensar que sejamos como igreja, no ano de 2024, que sejamos quentes como as águas de Herápolis, capaz de levar uma palavra curadora, capaz de resgatar as pessoas de onde elas estão, capaz de mudar a maneira de pensar das pessoas, que a palavra pregada aqui tenha livre curso na vida daqueles que aqui adentram, e que eles possam viver verdadeiramente aquilo que pregamos, assim como nós também temos que viver aquilo que pregamos. Também é necessário que sejamos frios, a ponto de levar uma palavra que faça com que aqueles que entrem sedentos aqui sejam aliviados, saiam daqui saciados, tenham a sua sede satisfeita, e que Deus nos livre de passarmos por esse estado, de entrarmos nesse estado de mornidão. Morno é aquele que não tem noção da situação em que se encontra. Os irmãos aqui em Laodiceia, eles não tinham noção de como estavam. Eles estavam tão voltados para as suas riquezas, estavam tão voltados para os seus afazeres, para os seus bens pessoais, que eles não conseguiam ver a real situação em que viviam. Morno não se entrega, morno não se consagra, morno não acha que deve se envolver na obra. O morno acha que quem deve se envolver são outros. Ele não, ele prefere ficar à distância. Morno acha que está tudo bem, ele não precisa da graça, ele não precisa de culto, ele não precisa do aprendizado ensinado na igreja, ele não precisa da comunhão. Morno não consegue entender que há algo que só a igreja de Cristo pode dar. Morno diz que crê em Deus, mas ele fica do lado de fora, olhando o pecado dos outros, criticando as falhas e os erros dos outros, mas ele não se envolve. Morno acha que não precisa de um salvador. O morno acha que não precisa de um salvador. Ele acha que ele está bem, ele acha que ele pode resolver o problema do pecado diante de Deus. Então o morno acha que não precisa de cuidado espiritual. Para ele está tudo bem. Ele jamais consegue ver que a igreja pode trazer para ele um cuidado espiritual que só a palavra de Deus tem. É isso que vai satisfazer verdadeiramente a sua alma. Não são os bens, não é o estado de riqueza, não é o orgulho que acaba invadindo a alma humana. O morno, ele se mantém à distância, como se ele não tivesse nada a ver com a igreja. 2024 está aí, e nós temos 2 metas postas diante de nós como crentes. Primeiro, ser quente como as águas de Herápolis, capaz de pregar e viver um evangelho curador. Segundo, ser frio como as deliciosas águas de Colossos, sempre com uma palavra de conforto, alívio e descanso para as almas sedentas que adentrarem no nosso tempo. Para aquele a quem você der de beber, depois de saciar a sua sede, ele não precisa de mais nada. Seria bom pensarmos nisso. Se
as pessoas ainda estão precisando de algo espiritualmente falando, é porque Jesus não é suficiente, porque Jesus não é o tudo na sua vida. Então, o ensino dessa carta é que nós não precisamos de mais nada a não ser de Jesus Cristo, porque nós vamos partir desse mundo e não vamos levar nada do que construímos, tudo vai ficar aí para que outros aproveitem. Mas uma coisa nós vamos levar desse mundo, que é o trabalho realizado pelo Senhor, da qual seremos recompensados lá no céu. Ao vencedor tem um prêmio, cada igreja vai receber um prêmio, há uma premiação prometida. Então, que Deus em 2024 nos faça abrir o nosso coração e a nossa boca para falar de Jesus como nosso Senhor e Salvador. A escolha é sua. Lembre-se que no início eu disse que Ele conhece as nossas obras, Ele está olhando para cada um de nós, Ele sabe como vivemos, Ele sabe se somos quentes, se somos frios ou se somos mornos. Ele diz: quem dera que vocês fossem quentes, capazes de levar uma palavra curadora, ou até frio, capaz de aliviar a sede daquele que busca graça, o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Mas o morno não tem nada a ver com isso. O morno se mantém à distância, ele prefere viver assim. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração hoje. O objetivo é que em 2024, a partir do momento em que nós cruzarmos a linha, a partir do momento em que virar o relógio, nós venhamos a pensar na mensagem de Jesus para a igreja em Laodiceia. É a mesma mensagem para nós hoje. Em 2024 nós vamos continuar mornos, nós vamos ser quentes, nós vamos ser frios, nós vamos assumir um compromisso verdadeiro com Deus, nós vamos viver uma vida para a glória do nome do Senhor, ou nós vamos continuar no nosso estado de paralisia e morrer em Deus. Que Deus nos abençoe e Ele tenha compaixão de todos nós.